conta é uma só, né? A matemática é exata. Uhum. O que é o lucro? É o faturamento menos todas as despesas, custos e despesas, né? Se você não consegue aumentar o teu faturamento, se você não consegue vender mais, se você não consegue aumentar o teu preço, diminui na tua despesa. É uma balança, né? Não tem como ser diferente. É o que eu falo para meus clientes. Não existe mágica. É conta. É verdade. Controle. Se você tá pagando imposto, você tá fazendo errado. Não. Tá fazendo errado. Se você tá pagando imposto, tá fazendo errado. Porque quem paga imposto é o seu cliente. Você só recolhe. Me deu um medo agora. Cheguei a travar. Não. Numa estrada escura, sem farol. Você vai estar no caminho certo. Só que a qualquer momento você pode bater. Sim. Então, uma empresa, ela pode parecer sobrar dinheiro. Só que se ela não tiver controle daquilo, ela vai afundar. Estamos iniciando mais um quadro Empreendecast aqui na Prospere Agência. E hoje, gente, o nosso Empreendecast tá incrível, porque eu vou receber uma mulher maravilhosa que eu tive a honra de conhecer num evento há pouquíssimo tempo atrás. E assim, eu fiquei impactada com o quanto ela ama isso que ela faz. E isso foi o que realmente chamou mais a minha atenção. E eu queria te dizer, Lorena, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Renata. É um prazer estar aqui. É um prazer gigantesco estar aqui falando do que eu amo, realmente eu amo fazer. Que demais, né? Eu falo que eu encontrei o meu lugar no mundo quando eu descobri a comunicação, quando eu descobri a fotografia. E eu queria que todo mundo tivesse essa oportunidade realmente, né? De fazer aquilo que ama. E eu acho que é muito propósito, né? É a gente estar no lugar que a gente gosta, fazendo o que a gente gosta, prestando um serviço e ajudando a comunidade, ajudando alguém, mudando uma vida, né? Transformando uma vida. Porque qualquer trabalho que a gente faça, a gente transforma uma vida. Qualquer produto, qualquer serviço que a gente entrega, a gente transforma uma vida. É verdade. E, gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto que todo empreendedor devia dominar. E que transforma vidas. E que um monte deles fogem, deixa isso lá pro último plano, pensa assim, não é tão importante assim, deixa pra lá. E sobre o que é esse assunto, gente? Finanças. Financeiro, números, dinheiro. Mas, Lorena, antes da gente começar a falar sobre números, finanças, dinheiro, controle financeiro, eu queria que você pudesse falar um pouquinho da Lorena antes da gestão, né? Quem que é a Lorena Salazar? A Lorena por trás dos números. Bom, eu sou manezinha de coração, não nasci aqui, tem 5 anos que eu tô em Floripa. Sou do interior do Paraná, Maringá. E, na verdade, assim, eu não sei fazer outra coisa, tá? Eu trabalho com financeiro a minha vida inteira. Uau. A minha vida inteira. Então, toda a vida trabalhando com gestão financeira corporativa. Trabalhei por 15 anos em 2 empresas, fazendo financeiro, a mão na massa mesmo, fazendo gestão. E, enfim, aí um dia eu decidi que eu ia seguir esse caminho. E é muito engraçado porque antes de eu resolver empreender, eu pensava, não sei fazer nada. Olha que loucura, não sei fazer nada. Como que eu vou empreender? Eu vou continuar minha vida inteira trabalhando para alguém, né? Sim. Até que um dia me veio esse, cara, como não sei fazer nada? Não? Eu sei transformar, e é o que a gente estava falando no começo, transformar vidas. Transformar a gestão financeira das empresas, das micro e pequenas empresas, dos micro e pequenos empresários, que são a grande parte impactada pela falta de gestão financeira. Porque hoje, não sei se você sabe, mas existe uma pesquisa do Sebrae que diz que 60% das micro e pequenas empresas fecham as portas antes dos 5 anos. Uau. Olha que loucura, né? E se a gente for estudar a fundo, é por falta de gestão. É por falta de gestão financeira, é por falta de conhecimento, é por falta de ajuda. Às vezes é muito por falta de consciência. Sim. Eu acredito que sim, porque assim, eu sou uma microempresária também. Como eu também venho do ramo das finanças, né? Porque eu tenho 10 anos aí de instituição financeira, eu aprendi muito com erros dos outros. Mas o que eu mais encontrava, Lorena, quando vinha alguém para abrir uma conta ou até para tentar um empréstimo, alguma coisa assim,
o maior desafio era a documentação. Tipo assim, a pessoa não tinha registro de nada. Você pedia mas tem um balanço, nem que seja gerencial? Nem sabe o que é isso, sabe? Às vezes as pessoas não sabem nem o que é o fluxo de caixa mesmo. Eu falava assim, tá, mas como que tá seu fluxo de caixa? E a pessoa parece que levantava um ponto de interrogação. O que é fluxo de caixa? O que é uma loucura, porque o fluxo de caixa que mostra a saúde financeira da empresa. Exato. É que te dá o direcionamento, o que você faz, onde que você busca, né? Quando vai te faltar dinheiro, se vai te faltar, quando vai te sobrar, se vai te sobrar. É o que te dá o norte ali para você poder fazer seu planejamento, né? Não é o único relatório, o único indicador que você tem que acompanhar. É um dos principais. Ô Lorene, foi exatamente por conta desse índice que você escolheu trabalhar com as micros e pequenas empresas? Foi muito por conta disso, porque eu comecei a observar, a empresa que eu trabalhava, ela não era micro e pequena empresa, porém eu comecei a observar a grande parte do meu ecossistema é micro e pequenas empresas, é meu irmão, minha tia, meus parentes, enfim, né, amigos, e eu comecei a observar que todos eles faltava controle financeiro. Eu não vou falar quem, mas existe dentro do meu ecossistema, existe dentro do meu círculo, uma determinada empresa que fazia o controle dela, pasme, no Word. Não era nem no Excel, era no Word. Meu Deus, que trabalho. Aí eu falei, gente, não é possível. E aí eu comecei a perceber que ela não é uma exceção. Não é. E eu falei, gente, ela ainda fazia. Tinha muita gente que nem fazia nada. Que você pergunta e tá tudo na cabeça. É que quando a pessoa é eu presa, e é o caso da grande maioria dos micro e pequenos empreendedores, né? No máximo ali ele tem 1, 2 colaboradores, e ainda é uma galera que tá sempre muito envolvida no operacional do negócio. E aí, depois de 12 horas trabalhadas, com a cabeça a mil por conta daquele monte de problema que aconteceu durante o dia, ele parar e pensar, agora eu tenho que fazer registro financeiro, não faz, né? Eu entendo, Renata. De verdade, eu entendo mesmo, porque eu sou eu presa, né? Só que se a gente tiver essa mente, desculpa o termo, mas se essa mente pequena, a gente nunca vai crescer. A gente nunca vai deixar de ser o presa. E é o controle financeiro, é o norte financeiro que vai te direcionar para o crescimento. Se você crescer sem estrutura, a tendência é você afundar. Infelizmente. Porque se você não enxergar os seus números financeiros, se você não tiver o mínimo de controle, se você não fizer um fluxo de caixa, se você não olhar as suas margens, não existe outro caminho. Eu costumo dizer que é como você dirigir um carro numa estrada escura sem farol. Você vai estar no caminho certo. Só que a qualquer momento você pode bater. Então, uma empresa ela pode parecer sobrar dinheiro. Só que se ela não tiver controle daquilo, ela vai afundar. É porque empresa nenhuma sobra dinheiro, né? Se a gente for parar para pensar, se ela for separar mesmo todos os recursos para cada fundo, eu tive um buffet de eventos por um tempo, sabe, Lorena? E a gente criou uma política lá, 10% de todo o faturamento ia para um fundo de emergência. O que era esse fundo de emergência? É a batedeira que queima na hora que eu tô para fazer um evento acontecer. Enfim, o forno que estraga e eu preciso assar minhas coisas imediatamente. E a maioria dos empreendedores às vezes não param para pensar que ele precisa desse fundo de emergência. Então a emergência vem e ele acaba sempre utilizando do que tem ali no caixa. Do capital de giro dele. A grande maioria não tem reserva de emergência. E assim, prova disso é há pouco tempo, 5 anos atrás, nós passamos por uma pandemia. A empresa que tinha uma reserva de emergência sobreviveu. A empresa que não tinha uma reserva de emergência afundou, faliu. Os empresários tiveram que procurar fazer outra coisa. Então, e eu falo isso para os meus alunos, para os meus clientes. Reserva de emergência é essencial. Faz parte do teu planejamento. Então, quando eu começo a atender, quando eu começo uma mentoria, quando eu começo a atender um cliente na consultoria, é uma das primeiras coisas que eu já vou
implantando na cabeça dele, tem que ter a reserva de emergência. E é uma reserva de emergência, não é para você ficar qualquer coisinha tirar, porque daí eles entendem que tudo é emergência. Então vamos entender o que é uma emergência de verdade, que é, por exemplo, o que você estava citando. E Lorena, quando você chega numa empresa e você faz ali aquele primeiro diagnóstico, né? Quais são os principais problemas que você encontra quando uma pessoa tem zero gestão? Menina, parece clichê falar, né? Porque eu sempre falo isso. Mas todos os alunos que chegaram para mim da mentoria, todos os clientes de consultoria que chegaram, eles tinham 3 erros. Os 3 erros em comum, assim, entre eles. Primeiro, que é mistura das finanças pessoais com as da empresa. Isso é clássico e é impressionante para a gente que trabalha no ramo. Parece muito fácil e óbvio. Isso, mas não é. Os empresários, eles misturam mesmo. Para eles é muito natural, é muito normal. Só que quando você começa a mostrar o número, que eles começam a perceber que eles estão assaltando a empresa deles. Sim. Eles ficam chocados, assim. E o que eu falo? A tua empresa não é o teu caixa eletrônico, a tua empresa não é o teu cofrinho. A empresa, ela existe para dar riqueza para ela e depois para o sócio. O que eu sempre digo, empresa rica, sócio consciente. A empresa só é rica quando o dono da empresa é consciente. E eu tenho um caso interessante, se você me permite contar. Claro, por favor. Eu não vou citar o nome, óbvio. Mas eu tenho um cliente, quando ele chegou para mim na consultoria, ele 15 anos de mercado, fazendo, né, prestando o serviço que ele prestava lá. E ele chegou para mim desesperado porque ele já estava um monte de empréstimo devendo e tal, não sei o quê. E aí eu fui levantar os números dele. Primeiro que daí já é o segundo erro, entrando na tua pergunta. Segundo erro, ele não tinha controle. Ele tinha controle dos últimos 5 anos e o controle dele, pasme, era pelo saldo da conta bancária. Então, o que ele fazia? Ele puxava o extrato da conta bancária e aquele era o controle dele. Depois que já executou. Mas tudo bem. E aí, quando eu puxei esses números dos últimos 5 anos, e lógico, era um número pouco confiável, mas era o que a gente tinha. Ele fazia uma retirada todos os meses de 40% do faturamento dele. Nossa. Então, por exemplo, se ele faturasse, vou arredondar os números para ficar fácil a conta, se ele faturasse 100 mil reais, ele retirava todo mês 40 mil reais. Sobrava 60 mil para ele pagar os custos da mercadoria vendida, né? Porque ele tem esse CMV. Pagar os custos fixos, que também eram altos. Sim. E aí ter lucro, ou seja, ele não tinha lucro, porque a gente já tinha chego nessa lógica, se ele estava endividado, e aí quando eu mostrei para ele, ele ficou chocado e ele, realmente eu não tinha essa noção. Então você entende como é uma bola de neve, se você não tem controle, você não consegue enxergar o que tá te afundando. É que tudo cai na conta da empresa. Eu já vi muito empresário falando assim, porque a minha empresa não tá lucro, porque alguma coisa tá de errado, mas às vezes o que tá de errado não é a empresa, é só o dono. É quem tá fazendo a gestão. E eu falo isso porque eu falo assim, mas como que você sabe que não tá dando lucro? Mas nunca sobra dinheiro. Eu falei assim, mas qual que é o teu prolabore? Não, eu não retiro prolabore. Eu falei, tá bom, você não retira prolabore. Mas como que você paga as contas? Pagar as contas é o mínimo, né? A pessoa já pensa assim, é o mínimo, é pagar as contas. Só que daí quando ela vai calcular o quanto de conta dela que ela paga de dentro da empresa, o problema realmente não tá na falta de lucratividade. Esse é o problema. Por isso que o primeiro erro, assim, disparado, essa mistura das finanças pessoais com a da empresa, porque realmente quando a empresa não tem o controle, a tendência é que o empresário faça essa confusão aí. E aí ele não consegue enxergar o que é dele, o que é da empresa, e na cabeça dele é a empresa que não está dando lucro, mas quando ele não tem nem essa visão, não tem como ele saber se ela está dando, às vezes até é uma empresa lucrativa. Mas ele é que está afundando a empresa. Sim. Então é muito consciência. Tudo começa na consciência.
Esse é o primeiro erro. O segundo erro é justamente o que eu estava comentando desse cliente. É tomar decisão baseado pelo saldo da conta bancária. Você não pode olhar para a tua conta e achar que porque tem dinheiro lá, você pode gastar. Você tem um resultado. Fluxo de caixa não é lucro. Faturamento não é lucro. Então, a grande maioria dos micro e pequenos empresários que não tem controle, que não tem uma gestão, eles acabam tomando decisão sem base nenhuma, pelo que ele tem na conta bancária. E o terceiro erro, que daí entra muito, eu ajudo muito os meus mentorados, os meus clientes nisso, que é a precificação. Na grande maioria das vezes, os micro e pequenos empresários acabam precificando no achismo. E isso é um grande erro. E isso acaba levando muita empresa pro buraco também. Por quê? A grande maioria não sabe o que colocar na precificação. Então, o que eles fazem? E eu já ouvi isso muito. Eu pego o custo, o que eu pago e jogo 100%, é isso. Tá, mas como que você sabe se esse 100% que você joga desse produto tá te dando um retorno para você pagar o seu custo fixo? Quanto você vende desse produto para esse volume valer a pena e pagar o teu custo fixo, te dar lucro e pagar os teus custos variáveis? E eles não sabem. Então, você percebe como tudo vem do controle? Com certeza. Né? E entender que a precificação, como você disse, calcular os custos fixos ainda mais fácil, às vezes, até da gente mapear e depois dividir dentro dos dias úteis de trabalho e tal. Mas aí depende do ramo também. Porque nem todo ramo precifica igual. Porque nem todo ramo é simples de precificar. Eu vou pegar todo o meu custo de estrutura, eu vou fazer uma divisão pela minha hora. Não. Tem alguns ramos que funcionam assim, outros ramos não. Então, eu tenho cliente de ramos diferentes que o custo fixo não adianta ratear pelo tempo, porque existe uma série de variáveis que impactam no rateio do custo fixo. Então, depende muito. Por isso que o empresário tem que, se ele não tiver o domínio, ele tem que buscar ajuda. E busque ajuda, pelo amor de Deus. Não acredita em estatística. Você acredita que ainda existe muita resistência do empresário de olhar para os números? Existe. Existe porque, assim, o que acontece? É o que eu falei. Primeiro ponto é o empresário que não tem a consciência de que ele precisa de ajuda. Então, a gente tem vários cenários. Tem aquele empresário que ele já tem muito tempo fazendo aquilo, então, na cabeça dele, ele tem a experiência. Ele tem muito tempo de mercado. Aí você vai vir de fora, você nem conhece minha empresa, você nem conhece meu ramo, e vai querer adaptar com a minha empresa, me dizer como eu faço. E existe também aquele empresário que ele já sabe que ele está afundando. É verdade. Ele já tá vendo o barco afundando. A aguinha tá batendo no calcanhar já. E aí, ele não quer olhar porque aquilo vai ativar a dor dele. E eu vou te falar outra coisa. O cérebro da gente gosta do conforto, né? Por isso que é mais fácil você deitar e assistir um filme do que sentar e ler um livro. Com certeza. O cérebro da gente gosta de conforto. E mexer com o financeiro é desconfortável. Total. Né? Então, por isso que as pessoas, no geral, os empresários não gostam de olhar para o financeiro. Principalmente porque quando olha para o financeiro, alguns cortes terão que acontecer, né? E aí, cortar qualquer coisa, gente, é desconfortável demais. Às vezes a pessoa tem que olhar principalmente para a vida pessoal dela, porque geralmente o problema tá na vida pessoal. E aí, ele percebe que ele não pode mais assaltar a empresa, então pro labore dele vai ter que dar uma diminuída, então é o padrão de vida dele que vai ter que ser mexido, né? Então eu acredito que essa resistência vem muito disso. Qual é o empresário que depois que alcançou um nível de vida quer retroceder? Não quer mesmo. É difícil. Depois que você mudou o teu patamar, a tua qualidade de vida, é difícil né, regredir. Só que se você não fizer isso, a tua empresa não vai prosperar. Né? Sim. Então, assim, você tem que ver o que é prioridade naquele momento. É a tua empresa prosperar ou é você andar de carro zero? Sim.
Sem falar dos empresários que pegam o Pronamp pra comprar o carro zero. Eu já emprestei muito dinheiro, viu, Lorena? E o que é pior, tá? Eu já vi isso acontecer. Eu queria bater a minha meta, então naquele momento eu não queria interferir na decisão. Você tá contribuindo. Gente, eu e todos os meus amigos bancários, né? Eu acho que não tem quem vê que a gente analisa, é claro, os documentos. A empresa tem uma saúde financeira, que o empresário vai fazer com o dinheiro, a gente não quer nem saber. Não é. Mas a gente ajuda, infelizmente, já teve empresas de que nessa história de agora nesse momento eu só quero bater a minha meta, e que depois viram um problemão pra nós, porque realmente a empresa quebrou e aí a gente ficou sem receber. Então até eu falo que essa consciência até para as próprias instituições financeiras estão mudando. Sim. A gente não quer mais emprestar dinheiro de qualquer jeito, como vinha sendo até agora, porque agora o índice de endividamento do brasileiro tá altíssimo. Exato. Então, acabou ficando mais difícil conseguir dinheiro no mercado também, né? Mas, Lorena, pensando nesses 3 principais problemas, eu queria que você pudesse ajudar aquele empresário que está nos ouvindo e falar assim, uma ferramenta simples, sabe? Que ele pode começar a colocar em prática. Tipo assim, ó, você já entendeu que você não tá fazendo nada, você tá misturando as finanças da tua empresa junto com a sua, você não tem gestão nenhuma e tá controlando seu dinheiro pelo saldo da conta. Quais ferramentas essa pessoa pode utilizar, assim? A minha dica que eu sempre dou, a melhor ferramenta para você controlar o teu financeiro é aquela que você vai fazer. Por que eu digo isso? Porque não adianta eu chegar numa empresa e indicar para ela o melhor sistema de gestão financeira e ele pagar lá todo mês uma mensalidade daquele sistema e ele não operar o sistema. Não adianta eu chegar numa empresa e indicar para ele uma planilha toda cheia de automação, e eu tenho, se ele não vai fazer. Então, assim, primeiro, o que você consegue fazer? O que faz sentido para tua empresa? Tá? Então, quando a empresa é muito pequena, quando a empresa está começando, ou de repente é um autônomo, um prestador de serviço pequeno, a empresa, eu disponibilizo os meus clientes, os meus alunos, eu disponibilizo a minha planilha que eu desenvolvi. Só que ela já não faz sentido para uma empresa que movimenta dependendo do volume de movimento. Então, por exemplo, não vai fazer muito sentido para um restaurante que tem um fluxo, um movimento muito grande todo dia, tem recebimento o tempo inteiro, pagamento o tempo inteiro. Claro. O empresário vai precisar dedicar muito tempo para preencher aquela planilha e olhar os indicadores que estão ali. Ele não vai fazer. Sim. Aí faz sentido o sistema. Porque daí controla estoque, porque daí controla pagamento, controla recebimento, faz conciliação de cartão de crédito. Isso é para o micro e pequeno empresário, varejista, que faz muita venda em cartão de crédito. Sim. A grande maioria perde muito dinheiro aí. Perde mesmo, porque não faz controle e as adquirentes não repassam e eles não ficam nem sabendo. Não repassa, aumenta a taxa, cobra despesa que não estava no contrato. E assim, ó, cliente meu, numa das nossas reuniões, e a gente, como ela já estava tendo ali a consciência, estava começando a fazer controle e tal, ela, numa conciliação que ela foi fazer, ela falou, opa, tem um débito aqui que eu não sei o que é. E ligou para o adquirente, é a mensalidade da maquininha. Não, a gente combinou sem mensalidade. Você entende que daí vem embutido no teu recebimento. Se você não está fazendo controle, se você não está fazendo conciliação, você não vai ver. Não vai ver. Então, assim, voltando no melhor método de controle. Vai depender do teu ramo, vai depender do teu tempo, vai depender da tua dedicação. Sistema, planilha, papel de pão, mas faça, como eu te falei, na pessoa do meu círculo, que fazia no Word, mas ela fazia. Agora ela aprimorou, agora ela tem um sistema. Mas ela fazia. Sim. Faça. A empresa que está começando, pelo menos uma planilha. Começa com a planilha. Começou a ver que o movimento aumentou, que o volume aumentou, busca um sistema. Renata, tem sistemas de gestão financeira muito bons e baratos no mercado. É lógico que, conforme
a tua empresa cresce, o nível dos teus indicadores tem que crescer também. Então, aí tudo acompanha, os teus custos aumentam. Sim. E aí tudo vai acompanhar. Então, aí você melhora o sistema. Aí você... Porque tem sistemas que têm, inclusive, diferenças de planos. Tem. Então, você vai aumentando. Importante é fazer. Faça o controle. Numa planilha de Excel, num sistema simples e barato. Existem sistemas até gratuitos. Sim. Lógico que eles não vão fazer uma entrega monstruosa, mas existem. Então, assim, faça diariamente. E na era da IA, gente, isso é muito importante. Agora, falando sobre a questão de dividir, né, as finanças entre pessoais e empresariais, que é o nosso próximo tópico aqui. Eu também tinha esse problema, tá? De fazer todos os pagamentos, tudo pela conta da empresa. Até que um dia eu falei assim, cara, eu nunca vou ter controle desse jeito. E aí eu comecei a fazer uma coisa simples. Não pago mais pela conta da empresa. Eu sempre faço uma transferência para minha conta física e da minha conta física eu vou direcionando para as continhas. Por quê? Porque assim, pelo menos, você consegue, nem que seja da forma errada, analisando o extrato bancário, você vai saber quanto de dinheiro realmente foi para você. Claro. Já é um início, já é um passinho. Já é o primeiro passo, exatamente. Então, e outra coisa... As maiorias das contas hoje, principalmente as digitais, elas têm inteligência artificial embutida. Hoje, o meu banco, ele me mostra quanto que eu gastei de gasolina, quanto que eu gastei de supermercado. Sim. E ele faz isso só eu mandando uma mensagem ali para a inteligência artificial do próprio banco, ele separa para mim. Ele me separa quanto que eu ganhei de cashback, porque eu aprendi a utilizar as instituições financeiras ao meu favor. Então, tudo isso a gente vai aprendendo. Mas o primeiro é a consciência. Mas se você... E tem que buscar, né? Tem que buscar ajuda, tem que buscar aprender, buscar entender. Se você não buscar esse conhecimento, você nunca vai crescer, nunca vai evoluir, nunca vai sair do lugar. E em relação a essa questão que é o principal erro dos pequenos empresários, da mistura das finanças pessoais com a da empresa, o passo mais é tão simples pra gente falando, né? Para você fazer essa separação, abre uma conta para você e uma conta para a empresa. Sim. Mas eu sou MEI. Tudo bem, vai no banco com o seu CNPJ, vai no banco no sentido figurado, hoje você não precisa mais ir no banco. Mas vai lá no banco com o seu CNPJ e abre uma conta no seu CNPJ. Você já tem a tua pessoa física, porque hoje em dia quem não tem uma conta corrente? É verdade. Você já tem a tua pessoa física, abre uma no teu CNPJ. Os teus clientes vão depositar ali, no teu CNPJ. Dali você definiu um Prolabore. Qual que é o teu Prolabore? É X, pega esse X, manda para tua conta. Mas eu não recebo tudo de uma vez. Tudo bem, então define o teu Prolabore em 2 vezes no mês, define o teu Prolabore 1 vez por semana. Define o teu Prolabore e manda para tua conta pessoa física. O resto vai ficar na pessoa jurídica. O resto você vai pagar as contas da pessoa jurídica. É isso aí. Acho que é o básico, mas já é possível começar e você já vai ver uma grande diferença. Porque daí você vai realmente entender onde é que vai as decisões, né? Isso, se eu posso fazer esse investimento agora, se eu não posso fazer esse investimento agora. Contratar um serviço, né? Terceirizar uma função, porque você não pode ficar para sempre achando que porque você é eu presa e você faz tudo, que você vai sempre fazer tudo. Em algum momento, para a qualidade do teu serviço melhorar, você vai precisar terceirizar ou delegar alguma coisa, né? E assim, a gente, por exemplo, minha expertise é financeiro, eu não tenho expertise nenhuma em marketing. O que eu tenho que fazer? Terceirizar o marketing, terceirizar o meu Instagram, terceirizar a prospecção. Então, assim, só que tudo isso é custo. Sim. Se você não tiver o controle das suas finanças, das finanças da tua empresa, como que você vai saber se você vai poder terceirizar ou contratar alguém? Né? É verdade, eu acho que é o princípio da tomada de decisão, né? Exato. E aí, falando em precificação, visto que existem tantas variáveis para poder precificar um produto, qual seria, assim, aquela dica que pode ajudar muito o nosso empresário que está nos assistindo em relação à precificação dele? Em relação à precificação, a principal dica que eu dou é: você tem que conhecer os teus custos fixos e os teus custos variáveis. Essa é o primeiro passo. Saiba diferenciar, conheça, porque os custos variáveis vão impactar
diretamente no teu preço. E o custo fixo é o teu custo de estrutura, você vendendo ou não vendendo, você vai ter esse custo. Então, ele também tem que ser olhado e ele também tem que ser considerado. E você tem que conhecer muito bem do teu mercado, conheça o teu mercado. Porque eu sempre, quando eu vou dar uma mentoria nova, ou quando eu pego um cliente novo de consultoria, e é um ramo novo que eu nunca trabalhei, eu vou olhar para o mercado, para aquele ramo, vou entender como que funciona, como que normalmente é precificado, qual é a média de custo variável daquele mercado. Então, sei lá, uma confeitaria, qual que é a média de um CMV de uma confeitaria? Né? E aí uma outra coisa importante, saiba, empresário, saiba qual é o teu regime de tributação. Saiba em qual regime você está enquadrado, porque a alíquota muda. Se você é um simples nacional, tem os anexos, você não precisa dominar, mas você tem que saber, porque a tua alíquota de imposto tem que estar no teu preço. Por que a gente vive reclamando de pagar imposto? Porque a gente faz errado, né? A gente não recolhe. E o imposto, eu sempre disse isso para os meus clientes. Se você tá pagando imposto, você tá fazendo errado. Não. Tá fazendo errado. Você tá pagando imposto, tá fazendo errado. Porque quem paga imposto é o seu cliente. Você só recolhe. Me deu um medo agora. Cheguei a travar. Não. Porque você recolhe o imposto. Exatamente. Porque não é, o empresário tende. Você chega lá e começa a falar, tá, mas cadê o seu PJ da asa, amiguinho? Meu PJ da asa é aqui, ó, no limite. Por quê? Porque eu não vou ficar pagando imposto. Amigo, mas tu não paga imposto, amigo. Quem paga é o teu cliente. Sempre vai ser o teu cliente. Tem que estar na precificação. Tem que estar no teu preço, exatamente. Só que o que acontece? A grande maioria dos empresários nem sabem qual é a alíquota que eles pagam. Uau. A grande maioria. Quando eu chego para olhar todos os números, aí é muito engraçado. Eu falo, tá, qual é a alíquota do teu imposto? Não sei, tem a ver com a contabilidade. Então, mas como que você precifica o teu produto se você não sabe a alíquota do teu imposto? Qual é a taxa do cartão, né? Porque hoje a grande maioria varejista, cartão de crédito. Não sei. Não sabe, mas como você coloca isso no teu preço? Não coloca, né? Entende? Não coloca. Então, assim, e aí a gente volta mais uma vez na questão da mistura das finanças. Quando o empresário não tem nem prolabore definido, o que acontece na precificação? O prolabore não entrou no custo fixo dele. Consequentemente, ele não considerou isso na hora de fazer a precificação. Por isso que ele vende, nunca vê dinheiro no final do mês, porque ele tira tudo que entra para ele. Só que esse tudo que entra, que ele tira para ele, não tá nem considerado, porque tudo bem, você tem que ter uma renda que é o teu prolabore, só que tem que estar considerado no teu custo fixo e na tua precificação. E não tá. Não, você falou que a maioria dos empresários que você acompanha, eles pegam o valor do produto e jogam 100%. Os que eu conheci era pior. Era 50%. Não. Eles pegavam e faziam orçamento nos vizinhos. Meu Deus. Aí eu ouvi isso uma vez de um cliente meu. Um cliente meu falou assim... Ele pegava os concorrentes e fazia um orçamento lá e botava o preço, sei lá, 5 centavos mais barato. Eu ouvi isso de um cliente meu uma vez. Ele falou pra mim, tá, mas como que o fulano consegue cobrar menos? Eu falava, gente, a realidade de cada empresa é diferente. Total. Eu não sei o quanto fulano tem de custo de estrutura. Eu não sei se ele paga aluguel, se ele não paga aluguel, se ele paga mais caro de aluguel, se ele paga energia mais alta. Eu não sei se o salário que ele paga, às vezes, é um salário menor. Às vezes ele escraviza o funcionário dele. Eu não sei. Verdade. É a tua realidade que vai impactar no teu preço, não a realidade do vizinho. Só que assim, Renata, por isso que quando a gente fala de precificação, tem uma série de variáveis. Porque a gente não pode colocar o preço do nosso produto olhando para a concorrência. Só que a gente não pode deixar de olhar para a concorrência também. Sim. Porque há mercados e mercados, há ramos e ramos, né? Então, vou dar um exemplo de conveniência. Você pega uma conveniência... Eu não posto que vende uma cerveja. Não vou dar nomes. Mas que vende uma cerveja.
Se a minha eu não posso pegar a minha conveniência e botar R$ 5 a mais na cerveja se a conveniência do lado Sim. vende a R$ 20. Porque daí eu não vou vender, porque a cerveja é a mesma. O cara vai vir aqui, vai ver que é 25, vai lá na conveniência do lado, vai comprar lá. Com certeza. Então a gente está vendendo o mesmo produto. Quando a gente fala de... E aí, nesse caso, a concorrência é importante você saber. Só que aí a gente volta lá no começo da nossa conversa. Você tem que ter controle dos teus números. Se você tá vendo que aquele valor que o teu concorrente está vendendo o mesmo produto, exatamente o mesmo produto, você não vai conseguir concorrer vendendo mais alto, o que você tem que fazer? Cortar custo. Cortar custo. Cortar custo. Olha para tua estrutura. Quanto você está pagando de aluguel? Quanto você está pagando de energia, de água, de serviço terceirizado? E começa a negociar com seus fornecedores. Porque assim, a conta é uma só, né? A matemática é exata. O que é o lucro? É o faturamento menos todas as despesas, custos e despesas. Né? Se você não consegue aumentar o teu faturamento, se você não consegue vender mais, se você não consegue aumentar o teu preço, diminui na tua despesa. É uma balança, né? Não tem como ser diferente. É o que eu falo para meus clientes. Não existe mágica. É conta. É verdade. Controle. E aí, quando você é um prestador de serviço, o teu preço vai ser muito em cima de posicionamento. A entrega que você faz, a qualidade do teu atendimento e do teu serviço. Então, também não adianta você... eu presto um serviço financeiro. Não adianta eu olhar para os meus concorrentes e falar, ele está cobrando R$100, vou cobrar R$100. Tá, mas qual que é a minha entrega? Qual que é a entrega dele? Sim. Né? Então, assim, não posso me basear em concorrente, mas eu não posso excluir ele, né? Exatamente. Achar que ele não existe, né? É um conjunto. Gente, é gestão. Tudo é gestão. Você é empresário. Você tem que aprender a sair um pouco mais do operacional, parar de apagar incêndio e se posicionar mais na parte estratégica. Vai dar certo. É isso aí. E Lorena, pra gente poder ir caminhando pro final, eu queria que você pudesse falar assim, ó, pra aquela pessoa que entendeu que realmente tá todo desorganizada, ela não sabe nem o que ela tá fazendo e que ela já sabe que também não vai fazer sozinha, porque na loucura do dia a dia dela tá difícil. Onde é que essa pessoa pode te encontrar, nem que seja pra bater um papo contigo e falar assim, Lorena, me dá um norte, pra onde que eu vou? Hoje, quem precisa de ajuda, quem precisa desse direcionamento, pode me encontrar no Instagram, @lorenac.salazar. E você me permite fazer um convite? Claro, fica à vontade. Eu tenho um convite especial para você, empresário de Florianópolis e região, para você que está trabalhando, está vendendo, está correndo, a tua equipe está trabalhando e você está vendo que no final do mês você não está enxergando lucro na tua empresa, no teu negócio. Dia 25 de novembro, às 19 horas, em Florianópolis, na Trindade, eu e o Tom Grotto, um parceiro meu, nós vamos fazer um evento, o Mapa do Lucro. A gente vai te mostrar onde o teu dinheiro está escorrendo, por onde está saindo o teu dinheiro. Nós vamos fazer um diagnóstico ali do teu negócio, da tua empresa, para você poder entender onde você está perdendo dinheiro. Então já chama no Instagram, que eu já passei, lorenac.salazar, e eu já te dou todas as orientações ali para participar desse evento. Olha só, ainda para começar 2026 diferente do que foi 2025, né, Lorena? Ainda dá tempo. Eu digo que a gente já tá em novembro. Quem ainda não fez o planejamento de 2026 já tá perdendo dinheiro, já tá atrasado. Porém, antes tarde do que nunca. É verdade. Não deixa de fazer. Vamos começar 2026
de um jeito prazeroso, próspero. Vamos fazer um 2026 próspero. É isso aí, tendo controle de todos os seus números para que você possa crescer e evoluir. Prosperar. Exatamente. E não ficar dentro das estatísticas, mas suprir as estatísticas e sair de ser uma micro e pequena empresa para ser uma média, para ser uma grande empresa. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. É isso aí. E, gente, o pessoal, por mais que eles falem crise é sinônimo de oportunidade. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, assim, ó, aproveita a oportunidade que você está tendo agora de começar o ano diferente e se permita conhecer os seus números, conhecer suas finanças e traçar um caminho diferente para você. Obrigada, Lorena. Obrigada, Renata. Foi um prazer imenso estar aqui batendo esse papo com você, falando de um assunto tão importante, tão essencial e que a gente gosta, né? É isso aí. E aprenda a gostar dos seus números. Eu acho que quando você começar a caminhar com pessoas que gostam, assim como a Lorena, você vai entender que também é gostoso dominar isso, né? Chegar numa roda de empresários e saber sobre o que você está falando. Exatamente. Gente, financeiro não morde. Financeiro não é um bicho-papão. Então é isso. Obrigada a você que ficou até aqui. Te convido a se inscrever no canal, a compartilhar esse podcast com aquela pessoa, sabe aquele seu amigo, aquela sua amiga, que você sempre vê aqui, ó, com a corda no pescoço e não desiste, empreendedora raiz. Manda esse podcast pra ela, mostra pra ela que tem como ela mudar esse caminho que ela tá percorrendo. É só começar com os primeiros passos, e os primeiros passos a gente deu aqui, né, Lorena? É isso aí. Então, até o próximo encontro. Um abraço.